1 João. Primeira João, não? Uhum. Esse João é o Evangelho. É lá no finalzinho. Tá no finalzinho aí, Bruno? Então vocês lembram onde é que nós paramos? Nós paramos e é no sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado, né? No versículo 7, foi isso? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, No seu capítulo Filho. 7 ou no versículo Não, no 7? versículo 7. 1 João 1,7. Sim, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de Então todo nós vamos pecado. hoje para o versículo 8, certo? Uhum. 1,8. 1 João 1,8. Então diz agora aqui: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos e enganamos a nós mesmos, né? Se afirmamos que estamos sem pecado. Olha, quando eu olho para você, Bruna, quando eu olho para você, Henrique, ou vocês olham para mim, nós vamos encontrar falhas uns nos outros. Esse negócio de chegar e falar, quando a gente começa a falar de Jesus para uma pessoa, mas tem tanta gente mais pecador do que eu, é porque as pessoas estão olhando para os outros. Mas quando a gente olha para Jesus, então a gente vê que Ele é totalmente puro e que nós somos falhos, cheios de defeitos. Tendo aqui uma coisa, se nós afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Se nós dizemos que nós não temos pecado, não sou tão pecador assim. Né? Nós estamos, ou se eu não cometo pecado, não é assim também. Se eu afirmo que eu não tenho pecado, eu estou mentindo e estou enganando a mim mesmo. Ele diz, e a verdade não está em nós. Agora, existe aqui uma coisa, se você parar agora e analisar a sua vida da hora que você acordou hoje até agora, você vai ver que você cometeu algumas falhas, você cometeu alguns pecados, por pensamento, por omissão, por ação. Você fez alguma coisa, um pensamento que veio à sua mente e você permitiu que alimentasse. Veja, ninguém está livre de que o pensamento suba, mas você tem o dever, a obrigação de repelir, de afastar aquele pensamento. Não, isso aqui não procede de Deus, não agrada a Deus, então eu tenho que afastar. Agora, veja o que é que diz aqui, olha. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas nós só confessamos alguma coisa que admitimos. Vocês não acham? Como é que eu vou confessar, por exemplo, você matou o fulano? Não, eu não matei. Mas se você matou, você tem o que confessar. Não, eu matei, infelizmente eu cometi, ou então eu fiz porque quis. Você só confessa quando você admite. Agora, quando você admite e você se arrepende, significa dizer, se arrepender se você tivesse a oportunidade de não cometer novamente, você não cometeria. Você teria a oportunidade, estava o pecado aqui diante de você, então você não cometeria. Isso significa dizer que você se arrependeu. Arrependimento vem de uma palavra grega que é metanoia. Metanoia. O significado bem profundo dessa palavra, o mais correto dessa palavra, significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de direção. Você está caminhando naquela direção, mas você viu que para você sair, você tem que sair por aqui. Você não pode sair por lá, você tem que sair por aqui. Não adianta você insistir, só se você for arrombar uma porta. Mas você, para sair da forma correta, você tem que fazer uma volta para sair por aqui. Ou então, eu quero ir para o banheiro que está ali, mas eu pego aquela direção. Logicamente, eu posso ir para qualquer outro lugar, menos para o banheiro. Então,
a atitude de mudar a direção, a palavra grega significa, ela é metanoia, que significa mudança de direção. Você está caminhando numa direção, aí você descobre que você está errado, você se arrepende, e aí o jeito que tem é você fazer um 180 graus e voltar na direção correta. Então, ele diz aqui, se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha, existe aqui uma condição. Se é uma condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem pecados que ficam atormentando a nossa mente. Veja, o que atrapalhou, o que bloqueou, o que impediu a comunicação de Adão e Eva com Deus foi o pecado, foi uma barreira que foi criada. Quando a gente vai lá para o Éden, veja, existia aquela comunicação. Todos os dias o Senhor descia pela viração do dia e vinha conversar com Adão e com Eva. No momento em que eles pecaram, eles se escondem, porque eles descobriram que estavam nus. E aí Deus disse, mas quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer? E aí eles descobriram. Quando eles descobriram que pecaram, qual foi a atitude deles no momento em que Deus aparece no jardim procurando Adão e Eva? Adão, Adão, e ele lá escondido. Ele se escondeu porque houve uma convicção de pecado. Eu errei. Eu fiz aquilo que Deus disse que não era para fazer. Ele descobriu que estava nu e aí ele vai se esconder. Então Deus dá uma condenação ali naquele momento. Aí houve o impedimento. A partir daí, Deus não desceu mais para conversar com Adão e com Eva. Por quê? O pecado criou uma barreira e aí eles perderam a comunicação com Deus. Quando nós estamos vivendo na presença de Deus e de repente acontece de a gente cometer um pecado, essa barreira se levanta entre nós e Deus, e no momento que ela se levanta, acaba a nossa comunicação com Deus. Nós temos que reconhecer que erramos, nós temos que confessar o nosso pecado, dizer, Senhor, mesmo que acontecer de vir uma outra oportunidade para pecar, eu não vou fazer, porque eu prefiro agradar o Senhor do que pecar e me afastar do Senhor. Então veja, nós lemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas só perdoa se nós confessarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue que Cristo verteu lá na cruz, lembram que eu falei para vocês que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado manchou a imagem de Deus no homem. É como, até eu citei, é como se eu tivesse um espelho, pegasse um ovo e jogasse naquele espelho. Eu iria ver a minha imagem, mas a minha imagem estaria distorcida. A imagem do homem, sem a confissão, sem a limpeza que Deus faz, está distorcida. O homem só adquire comunhão novamente com Deus se ele confessa o pecado. Se ele confessa, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a sujeira, aquilo que distorcia a imagem de Deus, Deus limpa com o sangue de Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda injustiça, né? Então, se nós afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não há um justo na face da terra, nenhum sequer. Por isso, agora eu vou voltar ao assunto que a gente tratou a semana passada. É por isso que houve necessidade de Jesus vir ao mundo para ele pagar o preço do nosso pecado. Ele pagando o preço do nosso pecado, está tudo ok. Por quê? Porque ele não cometeu pecado nenhum. Agora eu falei para você, se você chegasse na hora, que eu iria contar um exemplo.
um exemplo meu de vida. Veja só, eu falei que Chico Xavier, estou falando agora Madre Teresa de Calcutá, o homem mais importante que passou na face da terra, mais caridoso, ou a mulher, se não aceitou o sacrifício que Jesus executou lá na cruz, ele está perdido. Não tem solução. Por quê? Veja só, se houvesse uma forma do homem melhorar, ele simplesmente não precisava ter enviado, Deus não precisava ter enviado Jesus para morrer uma morte tão cruenta como ele morreu. O homem, por si só, ele não faz o bem. Por que nós estamos aqui estudando a palavra? Porque nós estamos procurando conhecer mais de Deus. Porque nós somos bonzinhos? Não. Porque Deus, ele nos atrai para si. Tudo na vida da gente é trabalho de Deus. Entende? Eu vou contar, mesmo vocês tendo chegado atrasado, eu vou contar a minha historinha. Tá bom? É o seguinte, eu saí de casa, eu tinha 16 anos. Eu fui para São Paulo. Morando em São Paulo, eu fiquei morando numa república com um primo e mais outras pessoas. Eu morava lá em Santana. Mas eu sentia falta do convívio da família, porque morando numa república, morando onde só tinha homem, todo mundo jogado, todo mundo fazendo as coisas pela própria cabeça, é diferente de você ter um lar, ter uma família. Eu descobri então, através de um primo que eu morava com ele, que eu tinha algumas pessoas da família. Tinha em Guarulhos, tinha na Vila Alpina, que ficava no outro lado de onde eu morava. E daí então eu comecei a frequentar a casa desses meus primos no final de semana, porque tinha filhos, tinha filhas, tinha pai, tinha mãe. Ali se adequava mais a um modelo de família para que eu pudesse não perder o elo. Entendeu? Eu precisava da família. 16 anos eu saí de casa. E desenvolvemos então um relacionamento muito, muito estreito. Até hoje eu ainda mantenho um relacionamento com eles. É tanto que uma moça que esteve aqui, uma minha prima, ela é filha do meu primo. Ela esteve aqui por conta desse relacionamento que nós mantemos até hoje. E eu costumeiramente passava lá os finais de semana, eu ia para a Vila Alpina, depois eles mudaram para São Caetano. Meu primo trabalhava na General Motors e eles mudaram para uma casa que ele andava bem pouquinho para chegar no trabalho. E quando foi uma noite eu tive um sonho. Não foi um sonho, foi uma elevação. Todos os dias eu bebia. Eu tomava caipirinha, tomava cerveja, tomava vinho, mas mais caipirinha e vinho. Vinho doce, né? Ou vinho, aquele outro vinho suave, que é docinho também. Canção, chapinha. Eu não me lembro dos nomes, eram uns vinhos. Aí eu bebia todos os dias. Ia dormir meio grogue todos os dias. Com 16 anos? Com 16 anos. Eu morava numa república, né? Todo mundo... É muito comum. Aí nessa noite eu não tinha bebido. E eu estava dormindo, eu dormia na sala. Naquela época não existia televisão. Lá pelo menos a gente não tinha televisão. Televisão era uma coisa rara. E eu dormia na sala, eu até fui deitar nesse dia por volta de 8 horas, eu não tinha bebido. É como se eu nem estava dormindo, nem estava acordado, como se eu tivesse sido tirado do meu espírito e eu fui transportado para uma sala, para um quarto de hospital. Aqui estava a cama, do lado direito estava a minha prima, do lado direito do meu primo na cama e uma enfermeira no outro lado com um soro, aplicando um soro no meu primo, uma enfermeira preta. E era como se eu estivesse ali na porta de entrada observando tudo que estava ocorrendo aquilo ali. E eu sei que no outro dia eu acordei, mas muito perturbado. E eu ia para o trabalho com o meu primo, 6 horas a gente estava pegando o ônibus que me deixaria na porta do trabalho, bem perto, não na porta, mas bem perto. E eu contei para ele. Quando andou assim, terminei de contar, quando ia chegando
perto da firma, eu falei, mas eu estou perturbado demais com esse sonho. Eu sei que esse sonho só pode ter acontecido, não é possível uma coisa dessa. Aí estou entrando na empresa, falei novamente, eu acho que esse sonho aconteceu. Ele disse, por que você não deixa então de ir para a escola hoje e vai na casa deles? Aí naquele momento eu decidi. Ah, não era o primo que estava com você? Não, era outro primo, eu morava com um primo na República, né? Aí eu tinha direito, porque eu era de menor e eu estudava, eu tinha direito de sair 1 hora mais cedo. Naquela época eu saía às 5 horas. Aí naqueles dias de escola eu saía 1 hora mais cedo, eu saía às 4. Saí às 4, peguei o ônibus para São Caetano e fui para a casa do meu primo. Quando cheguei lá, aquela altura já era para ele estar em casa. Aí eu perguntei por ele, a minha prima falou, ela estava lá fora no lavador, ela falou, ele ainda não chegou. Aí eu fiquei com o meu outro primo lá dentro da casa deles, e batendo papo e tal. Daí a pouco eu saí, cadê o Osório? Não chegou ainda? Não, não chegou ainda. Daí a pouco eu volto, e cadê as meninas? As meninas só chegam 6h30 para 7 horas. Aí eu volto, e eu cheguei finalmente, eu disse, olha, o que está acontecendo? Por que o Osório não chega? Ela falou, por que você está perguntando tanto? Aí eu contei, eu lembro como hoje, eu encostei na porta assim, e ela no lavatório aqui, e eu batendo papo com ela, contando o que tinha acontecido. Ela disse, realmente aconteceu isso, e a enfermeira era preta e eu estava com ele lá. Aconteceu? Aconteceu. Aí Quando? Hã? Quando que tinha acontecido? Na noite anterior. É por isso que ele não chegava. Aí ela disse, eu disse assim, eu não entendo como é que pode ter acontecido uma coisa dessa. Ela disse, eu entendo. E daqui a pouco a Maria vai chegar e hoje é dia dela receber os guias. Vamos perguntar o que foi que aconteceu. Os guias são os espíritos que eles dizem de pessoas mortas, mas que são demônios que incorporam nas pessoas. E daí, jantamos. 8 horas, por volta de 8 horas, então ela se separou ali naquela sala para poder daí então receber. E Osório tinha chegado? Não, não tinha, estava no hospital, ele estava internado. Mas ela não falou. Mas ela não te contou antes que ele estava no hospital, por quê? Porque não sei. Ela estranhou o fato de que eu cheguei perguntando. Aí a minha prima então recebeu um espírito, um demônio, que se dizia, você sabe, lá no Nordeste existe um mito que era um padre, o padre Cício do Juazeiro do Norte. E para todo nordestino, esse padre era de uma importância muito grande. E até hoje eles respeitam, fazem uma romaria. É assim, uma segunda Aparecida no Brasil. Cidade de Aparecida. O Padim Padre Cício. E aí ela recebeu esse demônio que se dizia Padre Cício do Juazeiro. Como nordestino, ele deve ter entrado nesse daí para daí então dar mais crédito. Aí eu digo, olha, eu estou querendo saber o que foi que aconteceu. Por que eu tive por que eu tive esse aviso? Agora eu vou contar, porque vou contar exatamente o que aconteceu. Eu sonhei, ou tive aquela revelação, aonde eu vi uma mulher alta, cabelos negros, vestida de azul. Eu não vi os pés daquela mulher. Ela se aproximava de mim e eu me ajoelhava diante dela. Eu dizia, minha mãe. Aí ela passava a mão assim na minha fronte, na frente da minha cabeça, e dizia, vê. E aí foi quando eu fui transportado para aquela sala, para aquele quarto de hospital. Aí o que é que ocorreu? Aí o demônio que se dizia Padre Cício do Juazeiro disse que tinha sido ele que tinha mandado. Iemanjá é uma entidade que assume o papel da Virgem Maria dentro do candomblé. Não é? Então, ela, Iemanjá, Mãe de Jesus, Virgem Maria, a entidade que assume essa posição no candomblé, foi mandada pelo padre Cícero, não por ele, mas
por um demônio, que se dizia a ele, foi mandada pelo padre Cícero, veja, um padre do interior do Ceará, dando ordem à mãe de Jesus para que fosse me avisar que meu primo estava numa sala de hospital, no quarto de hospital. Aí ele dizia que tinha sido ele que tinha mando Iemanjá me avisar que meu primo estava enfermo. O que ocorre é o seguinte: eu fui criado lendo a Bíblia. Meu pai me ensinou a ler. Eu chegava da escola e meu pai me colocava sentado, ele sentado na cadeira e eu aqui no banquinho do lado dele, ele na janela, e eu sentado ali no banquinho, lendo para ele o Evangelho de João, aquele que a gente estudou, um pedaço, lendo o Evangelho de João para ele. Eu conhecia a Bíblia. Todos os dias meu pai fazia um culto em casa, além dos dias que eu tinha que ir para a igreja. Então, eu sabia que espiritismo era uma prática contrária à vontade de Deus. Eu sabia que Deus não queria que se consultasse, que se invocasse os mortos. Mas por isso é que eu tinha tanta barreira com aquele dali. Eu nunca tinha participado. Essa foi a primeira vez que eu participei. E aí me deixou um tanto duvidoso, mas isso aí foi cheio de dificuldade. Mas esse aí foi o laço que o diabo usou para me atrair para o candomblé, para me atrair para o espiritismo. Daí então eu comecei, de manhã eu ia para a missa. Quando eu saía da missa, eu ia para o boteco, tomava as minhas caipirinhas, ia para casa, almoçava, lá em São Caetano, era na casa da minha prima, eu ia passar o final de semana lá. Aí tomava a minha caipirinha, depois eu ia para lá, para a casa da minha prima, almoçava. 2 horas eu ia para Santo André, que em Santo André tinha lá um centro de quimbanda. De Umbanda, que tem a quimbanda também dentro da Umbanda, né? Então aí eu ia para lá. De noite eu ia para uma igreja evangélica. Então eu fazia uma salada, passei a não ter paz mais na minha vida. Fiz uma salada, você veja, catolicismo, candomblé, igreja evangélica. Eu queria encontrar Deus, eu queria paz. Eu não vou entrar nos detalhes, eu vou resumir o máximo, porque eu quero voltar ao estudo que a gente vai fazer. Passei a praticar, mesmo não acreditando, mesmo tendo as minhas dúvidas, mesmo achando ruim, passei a praticar o candomblé. De vez em quando eu ia à mesa branca, eu ia tudo. Mas eu tenho uma coisa muito forte, tinha uma coisa muito forte na minha vida. Meu pai, eu tinha verdadeira admiração por ele. Eu gostava da minha mãe, mas eu não posso dizer que eu amava a minha mãe com a intensidade que eu amava meu pai. Uhum. Meu pai era um modelo na minha cidade. Um homem que não mentia, corretíssimo nos negócios. Ele era um modelo, ele era um exemplo. Para mim, existia, ele assim, dentro de mim, ele era o máximo, entende? Em termos de integridade. E ele era católico? Não, ele era evangélico. Era um modelo de integridade. Já a minha mãe, ela não era uma pessoa tão fácil, entendeu? Uhum. Ela não era uma pessoa fácil. E, quer dizer, quando ela morreu, eu estava muito bem com ela. Eu não tenho mágoa, eu tenho amor, eu tinha amor por ela, entendeu? Lamentei e senti quando ela morreu, e eu tenho boa memória. Depois ela se converteu ao Evangelho. Bem, meu pai morreu. E 8 dias depois foi que eu recebi uma carta do meu irmão, que naquela época não existia telefone. Uhum. Não existia televisão, era raro, era muito difícil. A comunicação, uma carta do Nordeste para o São Paulo, eram 8 dias no mínimo. Olha, eu fui empregado numa empresa, eu era office boy, naquela época, e ficava ao telefone lá em São Paulo, esperando que o telefone desse uma linha. Imagine, para você ver como era difícil um telefone, né? Telefonema lá no Brasil. Aí eu recebi, 8 dias depois eu recebi a carta. E a carta, meu irmão estava informando que meu pai tinha submetido uma cirurgia e que ele não suportou o pós-operatório, não suportou. O médico não queria que ele fosse operado, queria prepará-lo, ele não quis. E aí depois da cirurgia ele faleceu, veio a óbito.
Eu peguei a carta, guardei e fiquei esperando. Era exatamente uma quarta-feira. Eu fiquei esperando o momento que a minha prima chegasse e que fosse receber os demônios, os espíritos guias que eles falavam. Igual peguei a cartinha, quando foi na hora da sessão, eu disse: vocês são um bando de mentirosos. Olha aqui, meu pai morreu. Por que que vocês sabem de tudo? Por que que vocês não me informaram? Por que que vocês não me falaram que meu pai tinha morrido? Eu falei para vocês que essa minha prima, ela era uma pessoa dócil. Não conheço ninguém que tivesse uma mágoa dela. Uma pessoa tremendamente amável. Essa que recebia. Essa que recebia. Pessoa boa. Você pode classificar uma pessoa como boa. Isso, fraca. Não, o problema é o seguinte, é que o diabo pega exatamente essas pessoas que têm um carisma especial. Para poder as pessoas serem ganhas justamente por isso daí, entendeu? É um laço. Talvez o Chico Xavier fosse uma pessoa muito boa. A Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa excelente. Quem pode chegar e colocar alguma coisa contra aquela mulher? Eu nunca escutei. Então, veja só. Peguei então a carta e disse: vocês são um bando de mentirosos, deu esculhambação e tudo, isso aqui tudo é farsa. Se vocês realmente soubessem o que vocês dizem, afirmam saber, vocês teriam contado, vocês teriam me avisado que meu pai tinha morrido. Me explica isso daí. Então, o demônio, que se dizia Padre Cícero, então disse: seu pai pertence a um lado que nós não temos acesso, nós não temos a permissão de ir lá. Como é que é? Meu pai, ele é de um lado que vocês não podem ir lá. Então eu estou do lado errado, porque meu pai eu sei quem era. Meu pai, eu conheço meu pai, eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que ele é um homem temente a Deus. Então se vocês não podem entrar lá, então eu quero ir para o lado do meu pai, porque vocês são todos do diabo. E aí fiz uma tremenda confusão lá. Aí veio o pessoal do acalma, não faça isso, você vai ser castigado. Deus é maior do que esse povo. E aí caí fora de lá, entendeu? Revoltado. E nunca mais, para a glória de Deus, nunca mais eu voltei. Eu continuei ainda tendo o que eles chamam de encosto, que são aquelas opressões malignas, quase que você desmaia e tal, entendeu? Mas depois eu conheci Jesus, fui liberto e Deus então me deu uma nova vida. Agora veja só, o diabo usou uma pessoa boa, excelente, para quê? Para me laçar. E eles falaram que não tinham acesso, que não tem acesso ao outro lado, ao lado do evangélico. Então, sem Jesus não existe salvação, não é pelas obras. Está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Se vocês quiserem voltar um pouquinho, vocês podem voltar. Não é porque a pessoa é boa, ninguém pode conseguir a própria salvação. Jesus veio e morreu porque eu não poderia, porque você não conseguiria, ninguém consegue. Só e somente através do sacrifício de Jesus é que nós podemos ter o nosso pecado perdoado. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha, graça é um favor imerecido. Dom é dádiva, é alguma coisa que eu não tenho, mas Deus me dá. Então veja, vocês são salvos mediante a graça. Desculpe. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, porque senão depois eu ia chegar lá e ia dizer: Deus, eu quero entrar no céu, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Eu tenho direito. Não é porque Deus me deu, mas é porque eu tenho direito. Mas o direito que eu tenho, o direito que todo ser humano tem, é de viver afastado eternamente de Deus. Mas Deus, ele se dignou a enviar Jesus para nos trazer de volta para ele. Eu acho que é melhor a gente ir para ali. E tá quente aqui e você tá cansado. Tá quente? Tá quente. Falou? Tá quente para ele. Não conheço não, mas eu tô... Só tá percebendo. Foi. Nossa, eu dormi aqui umas 3 vezes. Aqui tá
Aí o fato de estar no Brasil. Mas o senhor estava conversando, falou isso para o Espírito? Falei para os demônios. Falei para os demônios isso daí. E Deus me libertou e nunca mais eu precisei voltar. Pelo seguinte, porque uma coisa que Deus faz é que Ele nos atrai para Ele por amor. Você veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus nos traz para Ele pelo amor. O diabo não, é pelo temor. Eu escutei o testemunho uma vez de uma mulher, vocês são muito novos para talvez conhecer alguma obra dela, mas foi a primeira vez que o Brasil ganhou no Festival de Cannes com um filme Toda Nudez Será Castigada. O nome dela a artística é Darlene Glória e o nome dela mesmo é Helena Brandão. Ela se converteu ao Evangelho e ela contou no testemunho dela o seguinte, que uma vez ela estava em São Paulo. Ela estava tão desesperada, ela vivia presa a macumba, ela estava tão desesperada que aconteceu o seguinte, ela falou que no hotel ela viu uma barata caminhando, andando. Ela falou, meu Deus, essa barata é mais feliz do que eu queria ser uma barata. De tão desesperada que ela estava. Deus, ele nos traz juntinho dele, atraído pelo amor dele. O diabo é pelo temor. Então você tem que fazer isso. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Com Deus não. Deus nos dá a liberdade. E nós fazemos, nós cultuamos a Deus, a gente oferta a Deus, a gente faz as coisas para Deus por amor. Porque a gente quer agradar a Deus. Entendeu? Não é por temor. Não é, se você não fizer, você morre. Se você não fizer, você não vai ser bem sucedido. Se você não entregar, você não vai. Não é nada disso. Deus nos dá a liberdade, Ele nos deixa livre para que a gente possa fazer as coisas para Ele por amor. E eu era obrigado a fazer o tempo de recordar, de fazer o record, não foi? Mas começou outro. Acho que... Então, o que ocorre é o seguinte, tudo você tem que fazer por obrigação. No entanto, com as coisas com Deus, não, você faz por amor. Veja só, existem versículos na Bíblia que fala sobre, digamos, ofertar a Deus. Esse ofertar a Deus, ele diz assim, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus não ama o que você dá, mas Ele ama a quem dá com alegria. Entende? A diferença é grande. Entende? Então, você é abençoado não pelo que você deu, mas pela sua obediência. É tanto que o método bíblico é o método mais correto que existe. Você não é a quantidade, não é o valor que você entrega que tem significado para Deus, mas sim a sua fidelidade. Se você ganhar 10, você entrega 1. Agora, quem é que entrega mais? É quem entrega 1 ou quem entrega? Quem entrega 1 ou quem entrega 1000? Quem será que entrega mais? Se eu ganho $10, eu entrego 1. Se alguém ganha $10.000, entrega $1.000. Quem você acha que entregou mais? Os dois estão entregando a mesma coisa? A mesma coisa que estão entregando a 10ª parte. Você entende como é? Então, esse é o método de Deus. Não é o método de quem mais dá é aquele que é mais bem conceituado. Não. Se fosse assim, aquela mulher com 2 moedinhas de bronze, que equivale a 2 penny, entregou, Jesus diz, ela deu mais do que todos os ricos, de todos que aqui passaram. Por quê? Ela deu todo o seu sustento. Entende? Então, é a forma como a gente faz as coisas para Deus, é a forma como a gente dá as coisas para Deus, que Deus se agrada da gente, não é pelo que a gente faz, porque nós somos salvos, mas não pelo que a gente faz, mas pelo que Jesus fez. Nós somos salvos, Deus se agrada da gente, não pelo que a gente é, mas não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. Não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Jesus fez por nós. Então todas as coisas, todos os métodos são de Deus na obra de salvação. É diferente do Espiritismo. Você tem que fazer, você é obrigado a fazer, você tem que trazer, você tem que estar. Com Deus não é assim.
entende? Esse é o método diabólico, é o método do diabo. O método de Deus é totalmente diferente, é pelo amor. Ele nos atrai por amor. Tá certo? Pastor, Diga. queria te fazer uma pergunta lá atrás, quando o senhor falou a respeito do pecado, que a gente, naturalmente, a gente tem que aceitar que a gente é pecador. Isso tem essa noção de pecado, ela tem um certo nível, uma dosagem? Eu te pergunto isso porque um dia eu fiz uma coisa boa e eu parei para raciocinar a respeito disso e eu pensei exatamente aquilo que o senhor falou, o parâmetro Jesus Cristo. E a atitude atitude boa, na minha opinião, que eu fiz, mas eu pude perceber como é que a coisa, ainda que seja boa, com a gente é deturpada. Talvez por ser humana, e aí eu queria saber se isso tem uma certa dosagem. Por exemplo, um dia eu achei um aparelho parecido com esse aqui, um iPhone 4G do mais moderno possível, jogado numa prateleira de um supermercado. Eu peguei aquilo e na mesma hora, né, pela minha índole, eu peguei e fui atrás do customer service do lugar, entreguei disso. Desse reitor pegou então, o avô não, o pai, pegou então e os patos, quando vai chegando o finalzinho do outono, antes do final do outono, os patos saem em revoada para regiões mais quentes, lá na Holanda. E aí o pai dele pegou o pato, um pato e colocou numa gaiola e ele disse, vou salvar esse pato para a gente comer no final do ano. Só que ele observou então o seguinte, que o pato vinha a primeira revoada, vem, e o pato se batia lá dentro, querendo fugir, querendo atender o chamado dos outros patos, porque estava na hora de sair. E aí vinha a segunda revoada, ele batia, mas não batia mais com tanta força, terceira, quarta, quinta, e acabou, ele já não estava nem aí ligando. Mesmo assim somos nós. O Espírito de Deus vai e fala de maneira clara para a gente, errado. Aí a gente não atende. Vem o segundo aviso, errado. Vem o terceiro aviso. Chega o ponto que você já não escuta mais, já não reage mais. Então, a nossa comunhão, ela tem que estar tão viva com Deus, a ponto de que quando o Espírito Santo falar, imediatamente a gente atende. Não deixe passar para a segunda, terceira, quarta vez. Ok? Então, pecado é algo sério, que pode levar a gente à morte. Vamos voltar para o remédio. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, se nós confessarmos, ele é fiel. Agora, se nós não confessarmos, não está falando nada aqui. Que ele é fiel ou que deixa de ser. Né? Mas se nós confessarmos, ele é fiel para nos perdoar. Agora, versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Volta aqui o mesmo assunto. Nós não podemos dizer que não pecamos. Todos nós pecamos. Hoje mesmo eu pequei. Hoje de tarde eu estava lembrando de algo que eu tinha pensado que não estava de acordo com a vontade de Deus. Pedi perdão imediatamente, entendeu? Agora, o salmista no Salmo 4, ele diz que a gente deve consultar no travesseiro o nosso coração, ou seja, o nosso pensamento. Antes de você dormir, analisar o que você fez, o que você falou, como você andou, o que você viu. Você tem que analisar. E antes de dormir, se consertar com Deus. Está lá. Consultai no vosso travesseiro o vosso coração e sossegai. Significa, consulte, confesse e peça perdão. E aí você pode dormir, entendeu? Mas primeiro você tem que fazer isso daí. Capítulo 2, versículo 1, né? Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Veja que até agora nós estivemos estudando aqui quem foi a pessoa central, Jesus. Depois ele fala que o que Deus
manifestou que foi o Filho. Aí diz como é que nós podemos andar com Ele. Se nós dissermos que andamos com Ele e mentimos, não praticamos a verdade, e a sua verdade não está em nós, mas diz, se nós confessarmos nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar de toda a injustiça. Veja, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Agora, se pecar, está tudo perdido. Não tem mais solução para vocês. Será que é isso? Não. Veja a conclusão do versículo, o que é que diz? Quem pode ler? Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, veja só, filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Mas se acontecer de vocês pecar, tem remédio. Ele diz, nós temos um intercessor. Na outra versão diz, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, alguém que intercede por nós. Mas só vai interceder se eu confesso. Só vai interceder se eu reconheço, se eu confesso e se eu tenho o propósito no coração de não pecar. De, se acontecesse novamente, não cometer o mesmo pecado. Outro dia foi o Ivan, né? Ele disse o seguinte, mas e vai ficar pecando e pedindo perdão? Não é assim. Se eu confesso, é porque eu reconheço. Exatamente. Se você Entendeu? não confessa, é porque você peca e você não está. Acabou. Tem que ter o arrependimento. Tem que ter o arrependimento, tem que ter o propósito de mudar de direção. Não é naquela direção, é voltando. Só de você conversar com Deus e explicar o que aconteceu, Você está reconhecendo, Você está mostrando que exatamente. você está só reconhecendo. de você estar lembrando daquilo, você já sabe que você fez errado. Então, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Agora, versículo 2, eu vou precisar explicar bem direitinho isso aqui para vocês. Eu preferia essa versão antes da tradução, pastor. Temos um advogado entre nós. Temos Jesus advogado. Cristo. Pois é, O agora, justo. então vamos lá tratar Isso um pouco. eliminaria muito das piadinhas com advogados. Agora, veja só. Quem tem um advogado, você que é advogado, você sabe. Eu cometo uma infração. Aliás, eu vou parar hoje aqui. Eu cometo uma falta, que seja grave, que deixe de ser, mas eu sou levado a juízo. Pode ser uma infração de trânsito, como pode ser uma agressão física, pode ser uma fraude. Eu preciso de um advogado para me defender. Para ter um advogado, eu preciso, em primeiro lugar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Para ter um advogado, eu preciso, em primeiro lugar, constituir um advogado. O advogado não vai poder pegar uma causa que não seja autorizado por escrito a fazê-lo, ou vai? Você pode simplesmente aparecer no fórum, eu estou aqui para defender o pastor, mas eu não constituí você como advogado? Contra a sua vontade, não tem condição. Então você tem que constituir um advogado. Você tem que dar uma autorização para você ser representado. Tá certo? Ainda que não tem autorização, né? Mas tem que ter a vontade. Tem que dar autorização, ou verbal ou por escrito, de que, que aquela pessoa pode lhe representar. Certo? Eu cometi a falta, eu constituo um advogado para que ele possa me defender. Jesus, ele não vai defender a causa daquele que não o constitui como advogado. Então, eu posso ter Jesus como meu advogado se eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor defenda a minha causa. Agora eu quero dizer a vocês uma coisa importante. Temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Deus, ao lado de Deus está Jesus intercedendo por mim e por você. Não existe nenhum outro intercessor na Bíblia, nenhuma outra intercessora, não existe nada, é exclusivamente Jesus. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, mas Jesus só vai defender a causa daquele que o constitui como advogado. Aí eu pergunto, você já constituiu Jesus como seu advogado?
Você já constituiu Jesus como seu advogado? Eu acho que sim. Então vamos lá. Vamos agora trazer a limpo essa situação aqui. Ele acha que não. Por que você acha que você sim? Eu acho que sim, porque eu não guardo as coisas pra mim. Que realmente, não toda noite, mas toda hora eu tento ter consciência das coisas que eu passo, das coisas boas, das coisas ruins. E tento fazer com que não só eu faça as coisas boas, mas que qualquer um que estiver à minha volta também consiga fazer as coisas boas e olhar com outros olhos. Então me deixa agora ouvir uma palavra técnica de um advogado. Isso seria suficiente para que você como advogado a representasse? Entende? Eu acho que não, porque por mais que a gente queira alguma coisa nesse sentido, alguém que interceda pela gente, a gente tem que manifestar a nossa vontade, tornar público. É feito, digamos que o Ivan Entendi. lhe amasse Senão ele, antes. o próprio advogado não toma consciência Não disso. toma consciência. Entendi o ponto. Se mesmo que o Ivan lhe amasse antes dele declarar para você, você poderia desconfiar, mas você não teria certeza. A coisa só se tornou oficial quando veio às claras, quando foi manifestado. Então, para ter Jesus como meu advogado, eu tenho que requerer que ele seja o meu advogado. Aí como é que faz? Jesus ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas é bom ver o que vem antes. Todo o que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Significa dizer, eu quero. Que você mostre para as pessoas. É necessário confessar. Não posso ser com ele. Tem que Pode ser ser as com pessoas. ele, pode ser com ele. Senhor Jesus, a partir de agora, eu estou nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja meu advogado. Eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Você tem que convidá-lo. Você tem que chamá-lo. Mas isso é o quê? O batismo? Não, isso é uma confissão de fé. Mas o que a pergunta está perguntando, talvez seja assim, isso pode ser eu e Jesus Cristo dentro do meu quarto? Pode É, ser, exatamente. pode ser, mas aí veja só, todo que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, Mas que quais está nos homens? céus. Aí é que está. Na frente de quem que eu tenho que ir? Quem que é esse juiz? Como que chama o pessoal que fica na corte, que fica assistindo? Os jurados. Os jurados, né? Quem que são os jurados? Onde que eu protocolizo essa população? Então, todo que confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Pai, deixa eu procurar. Eu tenho que procurar aqui. Veja, você vê uma coisa, as pessoas serem testemunhas de Jesus na surdina é muito fácil. Quando eu aceitei Jesus, eu errei aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo, tá? Só um momento. Ok. Pastor, outra coisa que o senhor falou também, pegando o gancho da pausa. O
o senhor falou que uma grande diferença de um lado para o outro é que de um lado o demônio ele conquista as pessoas pelo temor. Uhum. E que as coisas em Deus, elas são conquistadas pelo amor. Mas eu vi algumas passagens do Velho Testamento onde Deus se coloca numa postura até muito severa contra aqueles que não seguem as coisas que ele determina, o caminho de salvação que ele determina. Seria porque automaticamente as pessoas já cairiam para um outro lado, e aí esse temor seria a aplicação do outro lado, ou isso... Espera aí, é tá meio Deus? complicado para mim. Você pode novamente... Tá. Vá lá. O senhor disse no início que uma grande diferença dos dois lados, do demônio e de Deus, é que o demônio conquista os seus seguidores pelo Sim. temor. Sim. E que Deus conquista os seus seguidores pelo amor. É. O senhor deu a diferença de posturas, que Deus deixa as pessoas livres para tomar atitude ou não. Certo. E que o demônio exige que as pessoas façam as coisas, etc e tal. Senão Certo. vai pegar, etc. Entendi dessa forma. É. Mas em algumas passagens do Velho Testamento, ou até algumas passagens que o senhor já leu aqui outras vezes, eu tive a impressão de uma postura um pouco severa de Deus contra aquelas pessoas que não seguem o que ele determina, o caminho de salvação. Acontece o seguinte, existe você... até uma passagem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uhum. Qual que é a Salomão. diferença? Qual que é a diferença? O problema é o seguinte, existe aí duas coisas, são temor e tremor. Você temer e você tremer diante de outro. O temor, você teme a Deus, e porque você teme a Deus, você não peca. Você respeita. Você respeita, entendeu? É um temor sadio, não é um tremor. Você fica... Então a outra palavra seria tremor. Uhum. Você tem medo. Entendi. Veja aqui, 4,15. 1 João 4,15. Aí eu quero que você mesmo faça... Eu acabei de ver um negócio aqui, quando você estava vendo aí. Eu estava vendo o versículo, capítulo 2, versículo 22. Uhum. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Publicamente. Por isso é que não deve ser só entre eu e Deus. Mas, 4,15, veja o que é que diz aqui. Eu quero que você leia e depois eu quero que também você leia, tá certo? 4,15? Sim. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, eu não posso confessar sem reconhecer que realmente ele é o Filho de Deus, entende? Só quando eu reconheço é que eu confesso. Ou seja, confessar significa eu declaro que isso é verdade na minha vida. Mas para quem declara? Publicamente. Por isso não pode ser só entre você e Deus. Ou Mas não deve ser. publicamente com quem? Publicamente seria a partir de 3, que dizem que mais de 2. Publicamente seria a partir de 3. teria Algum saber momento já você escutou uma mensagem que apertou seu coração? Você sente que está ali, o seu coração está apertadinho. Você sabe que é verdade aquilo ali, você se sentiu tocado. Já aconteceu isso? Já aconteceu com você? Várias vezes, principalmente quando a gente frequenta o culto, a gente sente. Aí sente, aperta o coração e você diz, isso é verdade, eu preciso disso. Isso é o Espírito de Deus que está fazendo no seu coração. Então esse é o momento, não é de qualquer forma, porque aí seria apenas para cumprir esse é o momento. Entende? É quando você sente que a verdade de Deus aperta o seu coração. Então é só um momento de publicar, publicamente na congregação. Entendeu? Dizer, durante o culto? Durante o culto. No momento apropriado, que houver um apelo ou qualquer coisa, então
eu pelo menos eu passei quase um ano na igreja. Eu ia todo domingo, mas já tocava meu coração, eu doido para fazer uma decisão e nada do pastor. Aí minha mulher falou com a minha sogra, e minha sogra falou com o pastor: olha, o meu genro quer fazer uma decisão, ele quer aceitar Jesus. E aí o pastor: tá bom, qualquer dia desse eu faço, qualquer dia desse eu faço. Aí quando for um dia eu falei com ele: ou o senhor faz, ou então eu vou lá na frente e digo que eu aceito. Aí ele foi e fez. O que ele fez? Aí ele disse: tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Vocês já fizeram isso algumas vezes na minha presença, mas... Você não sentiu que era o momento? Eu senti que Não, era Uhum. Então, só no momento que você sente. E eu me questionei muito a respeito disso, e aí entrou, e foi uma das grandes coisas que aconteceu, assim, depois que eu comecei a aproximar da igreja. Eu estava com esse questionamento: quando, como que eu sei? E foi no dia, eu não sei se eu comentei isso com o senhor, com o pastor Carlos, que eu estava saindo do curso, eu conheci uma pessoa que, sem eu perguntar, ela me disse, ela era muito religiosa, eu conheci ele por acaso, e ela me disse isso sem eu perguntar para ela, que às vezes o momento ideal para a gente aceitar Jesus, a gente não precisa nos questionar a respeito disso, que a resposta é o tempo. Vem, né? Deixa o tempo agir, que a coisa acontece. Eu também acho. Então, Senão aí a gente quando vai eu ficar o perguntei, tempo inteiro pensando, quando né? eu perguntei para a pessoa se tinha noção do que estava acontecendo ali, ele declarou para mim que aquilo para ele era normal. Que eu disse para ele: você está me respondendo uma pergunta sem eu te perguntar, mas que está me corroendo aqui por dentro. E eu não sabia como externar isso, e você está me respondendo, você está me trazendo uma tranquilidade, você não tem noção. Aí ele me disse que isso na vida dele era normal, que ele já foi utilizado, e a pessoa que desenvolve na religião, ela sente, ela acontece Deus sempre usa. isso. Deus usa a pessoa como ferramenta para chegar nas outras. Então agora vamos chegar aqui. Esse é o Incrível. momento em que você constitui Jesus como seu advogado. Você declara: eu estou mudando de lado, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Você pode convidá-lo antes, você pode constituir como advogado, mas na primeira oportunidade que o Espírito de Deus tocar no seu coração, você aproveita e você declara isso diante dos homens. Por isso ele diz: quem me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ok? Então, veja só, constituir Jesus como advogado, para que ele possa. Temos o advogado, eu só tenho advogado quando eu constituo esse advogado. Então temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, se porém alguém pecar, versículo 2 diz: se porém alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Eu fui estudar, a gente vai depois dar aqui um curso, uma hora dessa, a gente vai dar um curso sobre o tabernáculo. Propiciatório é uma parte do tabernáculo aonde, aqui, digamos, está a arca, aí tinha algo assim. Isso aqui é o propiciatório, é o que cobre a arca, protegendo. Ficava um pouco acima. Eu já vi uma apresentação antes, tá vendo? Ok. Então, tudo que fosse cair aqui, não caía na arca, mas no propiciatório. Até o sangue que era oferecido era aspergido sobre o propiciatório. Agora, veja só. Aqui está dizendo, no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele é a cobertura. João 2:2. Ele é a cobertura pelos nossos pecados. Quando Deus olha lá de cima, olha aqui para a minha mão, ó. Quando Deus olha lá de cima para a gente, ele nos vê coberto pelo propiciatório. Jesus, ele está nos cobrindo. Deus olha e não nos vê diretamente, mas ele nos vê coberto por Jesus. Dá para entender isso? Dá. Então, nós somos justificados não pelo que nós fazemos, mas pelo que ele fez. Entende? Então, ele fez para cobrir o nosso pecado. Antes era o sangue de animal que era aspergido sobre o propiciatório, mas agora o propiciatório, ele está nos cobrindo e nos protegendo. Quando Deus olha, ele não nos vê, mas ele nos vê coberto
por Jesus Cristo. Então aqui está dizendo, vamos mudar essa palavra de propiciação por cobertura, certo? Ele é a cobertura pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Vocês viram, cabe ou não cabe aqui essa palavra cobertura? Então, lembre-se do seguinte, Cristo é a cobertura da minha vida. Ele é o meu advogado, mas também Ele é a minha cobertura. De repente, eu posso sair debaixo da cobertura dele, não posso? É quando eu cometo os meus pecados e eu não me arrependo. Mas se eu cometo um pecado e eu me arrependo, peço perdão, eu estou debaixo do propiciatório. Então o sangue de Jesus me purifica. E aí a minha comunhão com Deus é tranquila. Ok? Ok. Pergunta. E hoje é só. Nossa, essa questão do temor. Era isso que eu aquela questão. Estamos caminhando, mais ou menos.